Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV. No momento em que se começa a falar do Orçamento de Estado para 2023 e em que a crise preocupa os portugueses, viemos falar com António Saraiva, presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, sobre os desafios que se colocam ao setor e a toda a economia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu reparo que disse há poucos dias que acreditava na agradável surpresa de uma redução generalizada no IRC. Sendo certo que terá tido razão para dizer isto, está preparado para uma surpresa muito desagradável se isso não acontecer? Nestes cargos estamos sempre preparados para surpresas agradáveis, que são as mais convenientes, mas também para as desagradáveis, os imponderáveis da vida e os incumprimentos das promessas. Por isso, em termos de preparado para qualquer surpresa, boa ou má, estamos sempre. Não a espero, como eu devia, não a espero. E não a espero porque a CIP, ano após ano, orçamento após orçamento, temos sugerido aos sucessivos governos uma política fiscal mais consentânea com a realidade e de acordo com aquilo que deve ser a atratividade do investimento estrangeiro e da promoção do investimento interno. E isso vai no sentido, e esse objetivo atingir-se-á com a redução da carga fiscal e com a sua previsibilidade, dois fatores determinantes. Diminuição da carga fiscal e previsibilidade dessa carga fiscal, a par de outras, burocracia, licenciamentos, etc. Mas sim, estou à espera de que este Governo, sensível a estes nossos sucessivos apelos, possa finalmente corresponder a esta proposta, porque cumprindo a reforma do IRC lá atrás feita, e em que o Partido Socialista chegou, como se recordará, a ser um dos subscritores que depois anulou essa vontade, mas é cumprir a reforma do IRC, dando aos agentes económicos um sinal, porque tão importante quanto a carga, o valor numérico da taxa, é o sinal que se dá aos investidores. E sim, espero que essa surpresa seja agradável e não o contrário. Quando o Ministro da Economia, António Costa Silva, afirmou que seria extremamente benéfico termos uma redução transversal do IRC, acredita que, apesar dele se estar a encontrar, nesse momento estava numa feira de calçado em Milão, acredita que ele estava a falar para um colega do Conselho de Ministros? Acredito que o Sr. Ministro da Economia tenha incorporado o desejo das empresas, que ele, obviamente, é o defensor, e que, incorporando esse desejo, tenha verbalizado essa vontade, subscrevendo, aliás, as nossas propostas. Se vai convencer os colegas do Governo, e nomeadamente o Sr. Ministro das Finanças, vamos ver. Espero que, como eu tenho defendido noutras ocasiões e nos sucessivos governos, que tenhamos finalmente a economia a sobrepor-se às finanças. Não a sobrepor-se no sentido de poder dentro do aparelho do Estado ou de outra natureza, mas poder no sentido da economia, a atividade económica, poder superar alguma rigidez daquilo que se passa nos ministérios, e não é só neste, nos sucessivos anteriores, no Ministério das Finanças, e que a economia finalmente se consiga sobrepor às finanças. Esse é o nosso desejo. Agora, o que acho é que o Sr. Ministro da Economia, na verbalização dessa vontade, talvez tenha sido um pouco extemporâneo. Porquê é que eu digo isto? Porque, sendo isso um dos nossos objetivos, e que ele incorporou, o Orçamento do Estado vai ser apresentado à Assembleia da República em 10 de outubro e, antes de ser apresentado à Assembleia, admito que o Governo não queira sinalizar, dar alguns dos indicadores que lá estarão contidos. E, por isso, esta aparente contradição entre o que o Sr. Ministro da Economia disse e o que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais contradisse, acho que é uma questão de estratégia de comunicação. Eu percebo que o Governo não queira estar a antecipar, antes de apresentar formalmente o orçamento, o Sr. Ministro da Economia, na sua vontade de corresponder àquilo que é o desejo das empresas, verbalizou aquilo que eu espero que seja um dos itens contidos no orçamento que se vai apresentar.
De qualquer forma, falou agora de António Mendonça Mendes, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tem sido um executor e mesmo um estratega de uma política que tem muito pouco a ver com alívio fiscal. Repara, o secretário de Estado, tal como o ministro das Finanças, mas o secretário de Estado cumpre as diretivas, as diretrizes que a política do governo a que pertence lhe define. Não pode ser um freelancer, não pode ser um enfant terrible. E por isso o secretário de Estado cumpre à risca as determinações que tem na política que o governo definiu, interpretando quer o programa do governo, quer as políticas do Ministério das Finanças. Diria que o secretário de Estado não podia fazer diferente daquilo que tem feito. E é verdade que tem vindo a ser um acérrimo defensor da não redução de impostos. Mas também não é menos verdade que estamos, há tempos a esta parte, a enfrentar uma situação global, mundial, difícil, em que o equilíbrio das contas públicas, a sustentabilidade das mesmas, a redução do déficit, obriga o governo a determinadas opções. Temos criticado que essas opções tenham ido apenas num dos sentidos de dar mais rendimento às famílias, esquecendo a parte das empresas, e aí a nossa crítica, porque entendemos que deveria existir um equilíbrio entre recuperação do poder de compra das pessoas, das famílias, mas também alívio fiscal para as empresas, e até agora o Ministério das Finanças e este governo, até na sua primeira geração, tem vindo muito, nas opções que faz nos seus orçamentos apresentados, a melhorar o rendimento das famílias. É tempo de olhar para o outro prato da balança e, olhando para as empresas, reduzir-lhe a carga fiscal. Por isso, o secretário de Estado cumprirá aquilo que for a vontade deste governo e espero, uma vez mais, que este governo finalmente equilibre, ou pelo menos minore, a diferença dos pratos da balança. E pressente essa apetência junto do Primeiro-Ministro? Repare, nós estamos simultaneamente neste ano com dois momentos distintos. A apresentação do Orçamento de Estado para 2023, que sempre se repete ano após ano, este ano para 2023, mas este ano com a tentativa deste Governo, e que nós subscrevemos e até induzimos, da celebração de um acordo de competitividade e rendimentos em sede de concertação social. E querendo este Governo que esses dois momentos coincidam, a apresentação do Orçamento de 2023 na Assembleia da República e a celebração em sede de concertação social de um acordo de competitividade e rendimentos, se queremos, como espero que todos queiram, subscrever um acordo de competitividade e rendimentos em sede de concertação, que ambas as partes estejam disponíveis para carrear para esse acordo com matérias que, sendo negociadas, haja um encontro de posições entre as partes, porque um acordo é um aproximado de posições. Claro. Nós temos as nossas exigências, já as apresentámos, há um grupo de trabalho chamado Grupo Técnico que está a burilar, a trabalhar esses elementos, quer de um lado, quer do outro, para que depois, na reunião, que em princípio será na próxima semana, 2 a 8, mais precisamente, em que estamos a gravar esta entrevista, teremos a reunião de concertação mais política, se quiser, não tão técnica, mas de fecho político. Como o Governo quer casar estes dois momentos e quer, e tem vontade, e isso já foi expresso pelo Sr. Primeiro-Ministro, celebrar em sede de concertação esse acordo, admito que o Governo está disponível hoje, no tempo diferente de outro tempo em anos anteriores, para, querendo celebrar o acordo, esteja disponível a carrear para esse acordo matérias que antes não estava tão disponível. Daí a minha convicção. E esse alívio do IRC será uma condição sine qua non? Para nós, no nosso caderno de propostas, o alívio, a gradual redução da taxa de IRC, dos 21 para os 19, é uma das nossas propostas. Mas não é a bala de prata, porque dizer que baixava o IRC de 21 para 19, obviamente agrada-nos, mas não é a bala de prata que resolverá os problemas gravíssimos com que as empresas portuguesas se debatem. Em termos fiscais, há outras matérias que têm que ser juntas a esta da baixa do IRC, a saber, o reporte de prejuízos fiscais, a diferente tabela de tributações autónomas que tem que ser reduzida e melhorada, a questão do goodwill na concentração de empresas, porque Portugal tem que atingir para a transformação. Nós falamos muito da recuperação económica, mas tão importante quanto a recuperação é a transformação da nossa economia. Isto faz atingindo 3 objetivos. Não me quero desviar da pergunta, mas só para abrir este parênteses. Faz com 3 objetivos. Dimensão,
ganhar massa crítica do nosso tecido empresarial. Somos compostos, na esmagadora maioria, por micro e pequenas empresas. Temos que ganhar escala, temos que ganhar dimensão e essa dimensão tem que ser incentivada fiscalmente. Inovação. Temos que inovar, acrescentar valor nos nossos produtos e nos nossos serviços e internacionalizar. Com estas 3 variáveis, dimensão, inovação, internacionalização, porque nós dependemos, como sabe, muito ainda do mercado europeu. Sim. 75% das nossas exportações direcionam-se para este mercado, para este território, para esta geografia. Temos que diversificar, temos que ir para outros mercados, porque da mesma maneira que uma empresa não pode depender de um cliente, um país não pode depender de uma região. Temos que diversificar. E por isso, cumprindo estes 3 objetivos, dimensão, inovação, internacionalização, temos que ter um ambiente, uma envolvente que permita que as empresas cumpram, o país cumpra este objetivo. E para isso é necessário que fiscalmente se tomem um conjunto de medidas, estas que caracterizei, em que a questão do goodwill está presente, mas depois todo um conjunto de outras condições. A inovação tem que ser incentivada, temos que aproveitar fundos comunitários para que essa inovação incremental se faça, temos que apoiar a internacionalização com objetivos mensuráveis, com coisas que se possam calcular e incentivando essa internacionalização. A desburocratizarmos. Temos hoje uma máquina pública muito burocrática, complexos formulários, temos que tornar a vida dos cidadãos e das empresas mais fácil, por isso desburocratizar, os licenciamentos têm que ser mais expedidos e por isso as 3 reformas que nós temos solicitado. A reforma da administração pública tem que haver coragem, ainda por cima com uma maioria parlamentar que este Governo tem. Usufruindo agora da vontade, seguramente, de um PSD que, em oposição, mais construtiva, mais assertiva e presente, seguramente estará disponível para algumas destas reformas, se não até para as 3, pelas conversas que temos mantido. A reforma da administração pública, não para despedir funcionários, como invariavelmente os sindicatos nos vêm logo acusar quando nós sugerimos esta reforma, mas para a tornar mais eficiente, mais amiga dos cidadãos. Estamos num tempo de digitalização. Porque é que eu tenho ainda que carregar papel e cópias para um ministério e para outro ministério? Simplificação, eficácia e eficiência da administração, reforma nesse sentido, a reforma da justiça, os tribunais administrativos, os tribunais de comércio têm que ser mais rápidos, mais ágeis e a reforma fiscal, esta que lhe caracterizei. Cumprindo estas 3 reformas, que têm que ser, obviamente, em Parlamento, juntando o outro pilar que suporta o nosso desenvolvimento, que é o pilar social, estabelecendo aí um acordo de competitividade e rendimentos, este Governo, neste tempo, com estes problemas mundiais em que nos encontramos, terá condições, quer políticas, quer sociais, para nos colocar nessa rota do crescimento que todos falamos que temos que atingir, mas que nem todos colaboram nesse crescimento. Pois, basicamente. Encontra algum mérito nas baixas seletivas de IRC, que são tão defendidas para serem dirigidas a empresas que reinvistam lucros, que apostem na tecnologia, que apostem na contratação de quadros qualificados? Todo o mérito, porque por 2 ordens de razão. Empresários ou acionistas, dependendo da estrutura da empresa, que tenham lucros e que não os retirem, porque mesmo quando o retiram não nos podemos esquecer que são taxados em IRS, Sim. Porque às vezes dá a ideia que os empresários tiram os lucros e engordam com os lucros. Como todos nós cidadãos, o empresário é um cidadão e que, ao retirar lucros, é taxado em sede de IRS por esses mesmos, por essa receita que retira. Mas, enfim, sem entrar em detalhes, só para recordar e pôr as coisas nos seus devidos lugares, mas um empresário ou um quadro acionista que não retira lucros e que os reinveste na empresa, que moderniza novos equipamentos, novos métodos, que investe lucros retidos e reinvestidos, porque é que não tem que ser premiado? Porque é que não deve ser premiado? Temos outra questão da dimensão empresarial. Se a empresa gera lucros e o empresário pega nesses lucros e os reinveste, ganha dimensão, ganha escala, compra até outras empresas para a tal dimensão que lhe falei, porque é que não há incentivos fiscais nesse sentido? É o país que ganha, porque quanto mais rica for a economia, quanto mais sustentável, fortes, grandes forem as empresas, mais o país ganha, porque tem uma matéria-prima, tem toda uma estrutura que ombreia com outras geografias. Por isso é meritório que se essa baixa funcionar, quer para reinvestimento nas empresas, quer para a sinalização do investimento. Porque, como lhe digo, nós comparamos mal, dir-me-á, mas a baixa dos 21 para os 19 beneficia apenas algumas empresas e não traz grande mérito. Traz. Repare, a taxa nominal
de 21% do IRC soma-se a derrama municipal e a derrama estadual. Nós temos uma taxa de IRS nestas três variáveis que a compõem de 31,5%. A média da União Europeia são 21,3%. A média da OCDE são 21,7%. O mundo, entendendo o mundo como 180 países que seguimos, são 21,7%. Desculpe, 23,7%. Portugal tem 31,5%. Comparamos muito mal. Alguém que quer investir vai olhar para Portugal, compara com outras geografias e, em termos fiscais, penaliza-nos. Por isso, até na atratividade, como lhe disse lá atrás, do investimento, é meritório a redução gradual com a sustentabilidade das contas públicas, com o cuidado que teremos que ter e da redução da dívida, mas o Estado tem hoje receitas extraordinárias de IVA, de receitas da Segurança Social, pois o Estado também é beneficiário de lucros excessivos. Se pegarmos nessa receita, para não lhe chamar lucros, porque isso são as empresas que têm, as receitas excessivas do Estado, canalizadas devidamente para promover o investimento, para dinamizar a atividade empresarial, nós, 2 pontos, repare, reduzir de 21 para 19 pontos percentuais a taxa de IRC representa 200 milhões de euros, porque cada ponto representa a valores de 2019, Sim. Porque, como sabe, a arrecadação, os lucros, o IRC é taxar um volume de negócios do país e por isso é variável, depende da atividade empresarial, mas está calculado que cada ponto percentual vale 100 milhões de euros. 2 pontos representa 200 milhões. O Estado vai arrecadar, já arrecadou neste momento, olhando para os números da execução, da execução orçamental, perto de 7 mil milhões. São apostas estratégicas que têm que se fazer. Curiosamente, muitas vezes no Estado e nos governos ninguém reconhece as receitas extraordinárias. Repara, a questão é, eu acho que os nossos governantes, quando estão na oposição, porque enfim há esta alternância que a democracia permite, quando estão na oposição têm uma visão do país muito crítica, muito assertiva, muito reivindicativa. Quando estão no governo, esquecem que foram oposição. Dou-lhe um exemplo concreto. O PS, quando Vítor Gaspar, lá atrás no governo de Passos Coelho, teve aquele brutal aumento dos impostos que lamentavelmente todos sofremos, para o reequilíbrio, para a sustentabilidade das contas públicas, o PS criticou à exaustão o brutal aumento de impostos. Já reduziu algum? Pois. Sejamos intelectualmente honestos. Mas não é um argumento que cale muito fundo no governo. Pois, mas uma coisa é não calar fundo no governo, outra coisa é calar fundo no mundo empresarial e naqueles que temos que construir, ajudar, portanto, a dizer isto, a ideia que somos os únicos, ajudar a construir o país, a gerar crescimento, a gerar riqueza, a gerar emprego, e por isso esse é o nosso discurso e por isso as chamadas de atenção e as propostas que ano após ano carreamos para os sucessivos governos, porque quem está no terreno, quem gera empresas, quem paga salários, quem tem angústias de livranças em branco assinadas, quem empenha os bens familiares, quem sofre estas angústias dos brutais aumentos das matérias-primas, dos custos energéticos, gás natural e energia elétrica, e mesmo assim mantém as empresas ativas, mantém a criação de emprego. Estamos com um desemprego historicamente baixo. Isso deve-se a quê? Ao Estado? Voltando um pouco atrás ao acordo de rendimentos, acredita ser possível que os patrões conciliem com o governo e com os sindicatos indicadores mensuráveis como a produtividade, a inflação, o crescimento económico para definir aquilo que teremos pela frente? Acredito porque eu sempre que participo, e já vão há alguns anos, como sabe, em negociações de acordos de concertação social, faço sempre com a honestidade intelectual que caracteriza a direção da CIP, que eu obviamente represento. E por isso eu não posso valer-me da inflação nos momentos e esquecê-la noutros. Os sindicatos, quando a inflação é negativa ou está ali no 0,1, como já esteve, não querem saber da inflação porque isso dá uma expressão numérica muito baixa. Mas quando a inflação é de 9, querem a reposição do poder de compra. É curioso. Um dia dá jeito, ou um ano dá jeito, no outro ano não dá. A nós dá-nos sempre a mesma, o que é que seja que dê. E por isso nós defendemos que a política salarial deve ser baseada, deve estar indexada a 3 fatores muito mensuráveis e que nem são as entidades patronais que os definem. É o Banco de Portugal, é a OCDE, é a União Europeia, é o próprio Governo. E quais são eles? Crescimento económico, inflação, produtividade. E com base nestes 3 indicadores, perfeitamente mensuráveis, e em que todas estas entidades o avaliam e o definem, nós
Isto dá uma fórmula da qual resulta um resultado. O resultado seja ele qual for. Se for 10 é 10, mas se for 2 é 2. Pois. E se for 2, nós até estamos na disposição, como sempre estivemos, de melhorar para 3 ou 4, porque há situações de pobreza no país, há camadas da população muito desfavorecidas e nós também, com a responsabilidade social que deve caracterizar as empresas, temos sempre disponibilidade para atender a essa melhoria, principalmente do salário mínimo, para o ir incrementando com razoabilidade e dando às empresas que ainda os pagam a garantia de que os podem continuar a pagar no futuro. E não é por decreto, como nós temos defendido. Mas com base nestes 3 indicadores é fácil chegar ao resultado. E repito, se for 10 é 10, mas se for 2 é 2. Agora, quando é 2, não queiram que seja 10. Como nós também, quando é 10, também não queremos que seja 7. Sejamos, como eu disse, intelectualmente honestos, os valores são mensuráveis, são facilmente calculados e, em função do que der, respeitemos. É isto que nós defendemos. A maioria absoluta do PS, de que já falamos, tem representado uma libertação do governo em relação à visão da economia que os antigos parceiros têm? Até agora não houve tempo de avaliar isso, até porque este governo, emanando do anterior, que não tinha maioria parlamentar, enfim, a maioria dos ministros, desde logo o primeiro-ministro é o mesmo, por isso ainda não detectámos grandes alterações. Até porque, enfim, sem entrar aqui em confidências, mas alguns deles, por vezes referem que agora que têm a maioria parlamentar, não querem dar a ideia que porque têm a maioria já não ligam à defesa dos trabalhadores, como anteriormente o faziam com a pressão que os partidos de esquerda, o PC e o Bloco lhe provocavam. E por isso há aqui ainda digamos, um efeito induzido de práticas anteriores, ainda não sentimos essa libertação, essa maior vontade de olhar para o país de outra forma, mas, como lhe digo, independentemente do programa deste governo, independentemente de maiorias parlamentares sólidas ou por negociação em geometria variável de composição de suportar o governo, como tivemos o anterior, o que importa é que o país tenha uma estratégia, é que o Parlamento e os partidos conseguiram lá ter assento, porque exprimem a vontade de portugueses que lá os colocaram, que estejamos irmanados do mesmo objetivo. Pôr o país a crescer, dar melhor condição de vida aos nossos cidadãos, dar sustentabilidade às empresas e, independentemente de maiorias parlamentares ou do que quer que seja, do partido A ou do partido B, se todos, enquanto cidadãos responsáveis, pela responsabilidade que os cargos que ocupamos nos dão, se todos estivermos emanados, isto pode parecer utópico, mas é a minha visão do país e do mundo, se todos estivermos honestamente empenhados em fazer crescer o país sustentadamente, não há necessidade de fazê-lo em maiorias ou minorias. Agora, de facto, a realidade da vida tem-nos demonstrado que é mais fácil fazê-lo com maiorias de uma ou de outra natureza do que com outras. Mas isso são opções políticas e os portugueses são sempre soberanos na sua vontade. Espero é que este Partido Socialista, que hoje tem a maioria, como outros partidos já tiveram anteriores, saiba interpretar a vontade dos portugueses que lhe deram e ponha o país nessa rota, que foi essa, de certeza, a expressão de vontade que os portugueses tiveram quando lhes deram os votos. E olhando para o Conselho de Ministros, gostava, por exemplo, de ter um Ministro da Economia mais interventivo? Repare, nós nunca falamos de pessoas, falamos de políticas. E, sendo certo que as pessoas são sempre importantes, o importante são as políticas dos ministérios. E aquilo que nós apreciamos é que o Ministério da Economia, independentemente da pessoa que o dirige, e hoje António Costa e Silva, pessoa que muito estimo e prezo e reconheço competências, não tenha constrangimentos nas políticas do governo que o limitem na sua ação. Por isso, o importante são as políticas. A pessoa tem de ter, obviamente, determinadas características, mais dinâmico, menos dinâmico, mas não vou apreciar pessoas, prefiro apreciar políticas. Mas apreciando políticas, por exemplo, no anterior governo, o Ministério da Economia, conduzido então por Pedro Silva Vieira, conseguiu impor-se dentro do governo como esperava? Até agora, como lhe disse no início da nossa conversa, até agora não senti que o Ministério da Economia se tenha conseguido sobrepor ao Ministério das Finanças. Isto já vem desde Salazar, isto se calhar já é o nosso ADN português. É tempo
independentemente do governo, do ministro A ou do ministro B, em termos de personalidade, é tempo de termos um Ministério da Economia que, em algumas matérias, tenha força suficiente para ombrear, no mínimo, ombrear com o Ministério das Finanças. E estas coisas, obviamente, não são isoladas, não sejamos também ingênuos. Obviamente que há uma política, há um programa de governo e há um governo que tem que ser coeso, uno, e temos é que estabelecer, com o contributo de todos nós, nas várias responsabilidades que temos, empresariais, sindicais, sociedade civil, levar a que o governo faça equilíbrios entre as suas políticas para que as políticas públicas se conjuguem com as iniciativas privadas e se desenvolva o país. E por isso é tempo, como lhe digo, de termos o Ministério da Economia a ombrear, no mínimo a ombrear com o Ministério das Finanças. Um Ministério de Incentivo à Criação de Riqueza. Um Ministério de Incentivo à Criação de Riqueza, um verdadeiro Ministro das Empresas. Ministro aqui no sentido de termos aquele Ministério dado a responsabilidade àquela pessoa para ser o Ministro das Empresas. Isso é o que nós permanentemente insistimos. E acha que o sistema político português está preparado para isso? Se nós não persistirmos nas nossas ideias, se achamos que não está, nunca estará. Reconheço que tem existido algumas insuficiências, mas é desta nossa determinação, desta indução que permanentemente fazemos, que tentamos ir corrigindo algumas falhas. Aquelas que nós detectamos. Claro, claro. Estamos a falar horas depois de Vladimir Putin ter feito um discurso que abriu portas à mobilização de reservistas na Rússia e à utilização de armamento nuclear, no limite. Tendo em conta que a atividade empresarial e as decisões de investimento já são muito condicionadas pela incerteza, que efeitos é que espera deste quadro em Portugal? Obviamente ficamos muito inquietos, porque hoje dependemos muito, o mundo deixou de ser bipolar lá atrás, com 2 blocos, como sabemos, é multipolar, com o que isso trouxe de alterações geopolíticas, geoestratégias, a guerra comercial Estados Unidos-China, tudo o que isso induz nos parceiros destes 2 blocos, a Rússia a querer, com Putin, com a liderança de Putin, a ter outra vez o sonho de ter o império. Temos hoje um mundo, de facto, muito, muito desequilibrado, muito inconstante. E se há matérias que a economia aprecia, é a estabilidade, a confiança, e estes fatores externos a Portugal causam-nos muita apreensão, porque já não nos chegava o Covid e o seu efeito na economia, agora sobrepõe-se, porque o Covid ainda não desapareceu, não nos esqueçamos disso, agora sobrepõe-se à crise Covid e ainda aos efeitos que permanecem, a guerra e os seus efeitos, desde 24 de fevereiro, como sabemos. Claro que o agudizar da guerra, ao invés do alívio, nos deixa apreensivos, porque esta tensão geopolítica levou a que o gás natural, que tinha um custo histórico entre 20, 30, 40 euros megawatt-hora, chegou a 343. Hoje as empresas estão a pagar 5, 6, 7 vezes mais do que pagavam na altura e não têm tesourarias para isso, não suportarão muito mais tempo este acréscimo. Se falarmos de energia elétrica, a mesma coisa. Matérias-primas, a sua escassez e o seu brutal aumento. Custo de transportes, a mesma coisa. Temos hoje, de facto, uma tempestade perfeita em termos dos custos operacionais com que as empresas se debatem. Temos, apesar disso, continuamos com falta de mão de obra, quer especializada, quer indiferenciada. As empresas têm hoje um quadro de impondabilidade, de imprevisibilidade enorme. Claro que esta tensão e o seu escalar da guerra só nos vem dar mais apreensão. São questões que não dependem de nós, não dependem da nossa vontade. O que se deseja é que, diplomaticamente, as organizações internacionais, a ONU e aqueles que podem, de alguma maneira, interferir enquanto mediadores deste conflito, possam fazer o seu papel e que encontremos uma solução para uma paz que todos desejamos, mas em resposta à sua pergunta, depois deste parênteses, dizer-lhe que sim, estamos hoje com um grau de imprevisibilidade e de angústia maior, porque a tensão dá sinais de crescer ao invés de reduzir. Sim, basicamente qualquer empresário que esteja a ponderar um investimento terá que ponderar muito mais. Ou é demasiado ousado e, independentemente das circunstâncias e da envolvente, arrisca, porque também as crises geram oportunidades, sim. É de lá para ali se referi-lo, não é? Há quem invista,
Nós estamos, apesar da situação, apesar da taxação que falávamos há pouco da política fiscal, mesmo assim há entidades a investirem em Portugal. Estamos com alguma atratividade de investimento estrangeiro. Há sempre quem arrisca, há sempre quem seja ousado. Aliás, a atividade empresarial, a característica do empresário é arriscar. Esse é o seu ADN. Não é empresário quem quer, é empresário, eu diria, quem nasce empresário. Da mesma maneira que nasce músico, pintor, jogador de futebol, está no nosso ADN. Correr riscos, ousar. E mesmo na crise há quem arrisque. Sejamos ousados. Depois das más reações ao pacote de famílias primeiro, o Governo deveria ter mobilizado mais do que aqueles 1.400 milhões de euros para apoio às empresas? Todas as ajudas são bem-vindas, quer aquelas que vieram para as famílias, quer aquelas que vieram para as empresas. Não somos pobres e mal agradecidos. Somos pobres e agradecidos. Mas porque somos pobres, neste sentido da terminologia, a ajuda devia ter vindo mais cedo e ser mais abundante. Porque parte da ajuda, no caso das empresas, é dívida. É dívida. E se há coisas que as empresas não precisam, é de mais dívida. Até porque numa crescente onda de juros mais altos, nós estamos com tendência de juros mais altos. Estamos a pagar hoje mais do que pagávamos lá atrás. Então a ajuda é com dívida. Dívida que vai custar mais cara em termos dos juros associados. Não, muito obrigado. Por isso, quando o Sr. Primeiro-Ministro diz que honrou a palavra e veio com as medidas quando disse que viriam, setembro. De facto, tivemos a sorte de ele definir setembro, porque se ele tivesse definido janeiro ainda estávamos à espera. Ele honraria a palavra. Ele tinha dito em janeiro e elas apareceriam em janeiro. Mas a crise está instalada desde 24 de fevereiro. Estamos em setembro, quando ele nos anunciou. Anunciou, mas ainda não concretizou, porque entre o anúncio e a concretização há sempre um delay, há sempre um espaço temporal que é fatal a algumas empresas que já não sobrevivem nesse entretanto. E o apoio aos custos energéticos bastante limitado no meio desse Não, mas é como lhe pacote. digo, são bem-vindas, mas vieram tarde, não estão ainda no terreno e são insuficientes, porque para algumas empresas elas têm que vir a fundo perdido, não é a dívida. Porque da mesma maneira que lá atrás, na resposta à Covid, a União Europeia encontrou um substancial pacote de 700 mil milhões de euros para o chamado Next Generation, como sabe, que originou depois os PRR. Porque é que a União Europeia, o que aliás, na minha opinião, já devia ter feito, não criou já um pacote de ajuda a fundo perdido? Porque a assimetria da própria União Europeia e a dimensão e a capacidade dos Estados-membros, a Alemanha tem condições diferentes do que tem Portugal, obviamente, sempre teve. Mas é isso que permite que a Alemanha tenha pacotes de ajuda e em tempo e em dimensão às suas empresas, como teve na Covid, e Portugal não o tenha. Portugal, porque é pouco ousado nas ajudas, e depois reconheçamos que também não tem as mesmas possibilidades. Agora, o que é verdade é que a União Europeia não é uma união, é uma hidra de 27 cabeças a ver quem é que se safa melhor. E é isto que eu condeno hoje na União, é não ser rápida, é não ser ousada e é não ter feito já, pós efeitos da guerra, o que fez pós efeitos Covid, dando uma expressão de ajuda, um fundo a fundo perdido, com parte a fundo perdido, para levar as empresas para não haver esta assimetria entre os Estados. Porque no final das crises, quer da Covid, quer dos efeitos da guerra, as empresas de um determinado Estado-membro, Alemanha, França, qual for, estarão melhor preparadas, foram mais ajudadas e estão em melhores condições para, neste mundo altamente competitivo, partirem da pole position da corrida, quando nós estamos lá atrás. Se isto é uma união, se estamos em coesão, em solidariedade, eu ponho pontos de interrogação nas duas palavras. E estes custos energéticos são mais um estrangulamento para a nossa indústria. Obviamente que são, porque se repara, uma pequena empresa, padarias, para falar numa tipologia, que gastasse 5 mil euros por mês, tivesse um custo de 5 mil euros por mês de gás natural, hoje tem 35, 40 mil. Onde é que a empresa gerou vendas para retirar margem para este acréscimo de tesouraria? Uma empresa que tivesse 80 mil euros, cerâmicas, vidro, têxtil, que tivesse 80 mil euros de consumo de gás natural, hoje está com 500, 600, 700 mil. Onde é que a empresa gerou vendas das quais ter margem para este acréscimo de tesouraria? O que está a matar as empresas, o que está a exaurir as empresas, são as tesourarias. Não há dinheiro para suportar muito mais tempo estes brutais aumentos, porque ainda por cima não se podem repercutir nos preços de venda, primeiro porque não haveria poder de compra para isso, depois porque era impossível que, imagine, um cinzeiro como este que temos à nossa frente, de cerâmica,
deixava de ser adquirido por, vou dar um valor para exemplificar, por 5 euros e depois estava a custar 5.000. Ninguém ia vender cinzeiros. O resultado era o mesmo, as empresas não iam vender na mesma. Por isso, não só não se consegue repercutir no preço de venda, como está a ir ao osso das empresas que não vão resistir muito mais tempo. É bom que os nossos decisores políticos, europeus e nacionais, tenham a consciência do que estamos a viver e sejam rápidos na procura de soluções integradas, em bloco, num espírito de coesão europeia, porque cada Estado-membro, e Portugal, desde logo, não tem condições por si de responder a esta magnitude. Tem que ser, de facto, a União Europeia. Porque a alternativa serão falências, será o desemprego. Serão falências, será o desemprego. Nestes últimos desenvolvimentos políticos em Portugal, incluindo a nova liderança do PSD, isso aumentou a sua esperança de que haja uma alternativa de governação mais sensível aos problemas das empresas no futuro próximo? Tem para mim 2 méritos, porque quando o sistema parlamentar, como é o nosso, tem uma oposição assertiva, construtiva, dinâmica e que vai auditando o governo e vai entregando, exigindo, como lhe compete no seu papel de oposição, é a democracia que ganha e são os agentes económicos, porque nos partidos que têm assento parlamentar, como sabemos, temos partidos de centro, centro-esquerda, temos partidos de centro-direita. Uns defendem uma economia livre, de mercado e um conjunto de características do nosso papel no mundo, na União Europeia, na NATO, outros têm outra visão. Todos, se lá têm assento, é porque tiveram o direito de lá estar, inquestionável. Agora, admito é que uns tenham, sob a iniciativa privada e sob a atividade dos empresários, uma visão mais, na minha opinião, construtiva e de acordo com o que é hoje a realidade do mundo, do que outros. E sim, esses têm acrescidas responsabilidades de que não apenas ajudarem a uma melhor democracia parlamentar, como a um crescimento económico assente em determinados princípios em que a valorização da iniciativa privada, o papel dos empresários, é determinante e tem que ser reconhecido, coisa que até agora, nos últimos anos, não tem sido. Quanto ao Presidente da República, acredita que ele tem exercido a sua magistratura de influência em prol dos empresários ou podia fazer muito mais? O Sr. Presidente da República não tem que ter posição em defesa deste ou daquele. É, mesmo que nem todos tenham votado nele, o Presidente de todos os portugueses, de todas as camadas sociais, de todas as tipologias empresariais, de todos os cidadãos, independentemente da sua natureza. E por isso não podemos identificar ajudas preferenciais desta ou daquela natureza. O Sr. Presidente da República deve exercer, como tem exercido, a sua magistratura de influência, deve estar atento, deve sinalizar, e aquilo que o Sr. Presidente da República tem feito, diria até às vezes, de alguma maneira, como a sua personalidade o define, demasiado participativa, mas pronto, cada um tem as suas características. O anterior presidente, Cavaco Silva, tinha umas características pessoais, o professor Marcelo tem outras, nada comparáveis, como sabemos, mas, enfim, não posso dizer que este presidente tem mais, ou exerce melhor em defesa deste ou daquele princípio. A magistratura de influência, na minha opinião, tem funcionado e é isso que se lhe pede. E, por último, visto que está na fase final do mandato enquanto Presidente da CIP, um mandato muito duro, marcado por uma pandemia, pela guerra na Europa, eu pergunto-lhe se não coloca mesmo a hipótese de continuar à frente da Confederação. Não coloco, e não é porque esteja zangado ou cansado. Gosto muito do que faço. Quando iniciei funções na CIP enquanto seu Presidente, porque anteriormente estive 6 como Vice-Presidente, com Francisco Vanzeler, quando em 2010 assumi por vontade dos colegas a presidência, passado pouco tempo apanhei com a crise das dívidas soberanas, a austeridade e a troika, depois Covid, depois agora a guerra. Tem sido uma experiência presidencial, associativa muito rica. Eu que não tenho título académico, tenho este mestrado que a vida teve. Estou grato à vida de me ter dado esta oportunidade de presidir a CIP durante estes anos. Tirei muitos ensinamentos, estou muito grato, como lhe digo, mas tudo tem um tempo na vida. E às tantas nós confundimos-nos com as entidades e as entidades connosco. E já não damos mais, já não conseguimos dar mais, porque não é que estejamos esgotados, é que às tantas, de facto, o conjunto de características que nos definem já estão usadas, já estão totalmente consumidas. E acho que é tempo
de regeneração, de refrescamento e de uma liderança que me sucederá e que levará o testemunho da presidência a outros tempos, a outras decisões, e tudo tem um tempo na vida, e este tempo da minha vida associativa terminará em março de 2023, à altura em que, se a saúde me permitir, e espero que sim, me colocarei outros desafios, porque sou um cidadão inquieto, sou um cidadão que quer o melhor para o meu país, e esta inquietude cívica não me vai largar, mas não no movimento associativo. Muito obrigado, António Saraiva. Muito obrigado a todos os que estiveram a ver a entrevista. O Discurso Direto voltará na próxima semana com um novo convidado.